IPCA registra deflação de 0,68%, menor taxa mensal da série histórica desde 1980. Procuradores da Lava Jato são condenados a pagar R$ 2.800.000 em passagens e diárias. E você vai ver também. Ministério da Saúde diz que o governo vai comprar 50 mil vacinas contra a varíola dos macacos. ONU alerta. Julho de 2022 foi um dos meses mais quentes já registrados no mundo. Rússia suspende inspeções do acordo de armas nucleares com os Estados Unidos. Academia para pets faz sucesso nos Emirados Árabes Unidos, ajudando a melhorar a forma física e a saúde dos animais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou queda de 0,68%. Isso não acontecia desde maio de 2020. É a menor taxa em 42 anos. Essa queda se deve em boa parte aos preços dos combustíveis e energia, que tem um peso grande no índice de inflação. O resultado veio acima da expectativa do mercado de queda de 0,65%. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses de 10,07%. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde maio de 2020, quando a economia sofria com os impactos iniciais da pandemia de Covid. A queda de julho também é a maior da série histórica iniciada em 1980. O índice vinha registrando desaceleração desde abril deste ano, primeiro levado pela queda na energia elétrica, com a entrada da bandeira verde na conta de luz, e posteriormente pela queda nos preços dos combustíveis. O IBGE destaca que os preços da gasolina caíram 15,48% e os do etanol 11,38% no mês. Também foi registrada a queda no preço do gás veicular. Outra contribuição relevante para o mês veio do grupo de vestuário, que teve desaceleração de 1,67%. A queda forte no preço do algodão, uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, foi destacada como o maior responsável por esse movimento. Do lado das altas, o destaque foi o setor de alimentação e bebidas, que teve a maior variação e impacto positivo no índice do mês. O resultado foi puxado pelo leite longa-vida, que subiu mais de 25%, e pelos derivados do leite, como queijo e manteiga. Essa alta do produto se deve principalmente a dois fatores. Primeiro, porque estamos no período de entre-safra e o fato de os custos da produção estarem muito altos. Um novo relatório do Banco Central mostra que a rentabilidade das instituições financeiras se recuperou em 2021. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Olha só, além dessa recuperação, o lucro dos bancos em 2021 ainda bateu recorde após a queda de 2020 com a pandemia. As informações foram divulgadas pelo Banco Central por meio do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, que mostrou o seguinte: o chamado retorno sobre patrimônio líquido do sistema bancário nacional alcançou 15,1% em dezembro do ano passado, contra 11,5% no fechamento de 2020. E isso aconteceu porque 2021 foi um ano de crescimento de empréstimos e de alta na taxa básica de juros, que saltou de 2% ao ano em janeiro para 9,25% ao ano em dezembro. E o economista Joelson Sampaio ainda apontou aí outros fatores. Vamos ver. Os bancos, através das suas plataformas digitais, conseguiram trazer mais ainda clientes para o uso remoto, ou seja,
não precisando nem dependendo das agências, e isso ajudou muito, não só a aliviar os impactos negativos da pandemia para os bancos, como também na recuperação em 2021. E aí o resultado de tudo isso foi o lucro líquido recorde dos bancos em 2021, que somou 132 bilhões de reais. Mas a verdade é que com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, parece mesmo que os bancos sempre lucram. Será que isso é verdade? Por que isso acontece? Quem responde é o economista César Bergo. Veja. A questão dos bancos no Brasil é muito interessante. Você tem poucos bancos e aí o que acontece? Não tem muita concorrência. O banco capta e empresta. A diferença do spread bancário, ele que estabelece. As tarifas também são eles que estabelecem. Assim, os bancos estabelecem a meta de lucro e não importa o consumidor, né? Você tem a cobrança, paga altos juros, paga altas tarifas e por isso que os bancos lucram muito, por falta de concorrência no Brasil. É isso aí. Diante desse cenário todo, a previsão do Banco Central é de que não há risco para a estabilidade financeira no país, ainda segundo a análise do relatório do primeiro semestre. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira após 4 dias seguidos de desvalorização frente ao real, à espera de dados sobre a inflação nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,33% e encerrou o dia cotada a R$ 5,129 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje, dia de divulgação de dados do IPCA, que mostraram que houve deflação de 0,68% no mês de julho. O Ibovespa aumentou 0,23% a 108.651 pontos. E olha só, cerca de 25 bilhões de reais estão à espera de trabalhadores que contribuíram com o PIS/PASEP. Mais de 10 milhões de pessoas ainda não foram sacar o valor que está parado no banco. 25 bilhões de reais estão à disposição dos trabalhadores que contribuíram com o PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público nos anos de 1971 a 1988. Antes, o valor só podia ser sacado em casos específicos, como aposentadorias ou doenças graves. Mas em 2019, uma medida provisória passou a permitir que todos os participantes cadastrados no fundo pudessem realizar o saque integral dos valores. Mas pouca gente foi buscar o dinheiro. São mais de 10 milhões de pessoas que estão deixando quase 25 bilhões de reais parados no banco. O problema é que o valor só vai ficar disponível até 2025. Depois disso, o dinheiro volta para os cofres públicos. A Defensoria Pública da União solicitou que a Caixa Econômica Federal comunique os beneficiários que têm direito ao saque. A consulta do saldo pode ser feita nas agências da Caixa Econômica, nas lotéricas e nos canais de comunicação do banco ou pelo aplicativo do FGTS. Quem tem direito ao benefício e é correntista da Caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente. E para aqueles que não possuem vínculo com o banco, a retirada do dinheiro deve ser feita em uma agência da Caixa, levando o documento com foto. Se o titular da conta já tiver falecido, os beneficiários legais precisam comparecer até uma agência da Caixa com a certidão de óbito e um documento que comprove o vínculo familiar. A expectativa para o turismo no segundo semestre é de aumento das vendas, segundo dados levantados pelo Ministério do Turismo. 7 em cada 10 agências e operadoras estimam uma demanda maior de turistas até o final do ano. Em relação ao faturamento, quase 68% dos empresários esperam uma ampliação nos ganhos no mesmo período. Os dados são da pesquisa de sondagem empresarial com agências e operadores de turismo no Brasil, realizada pelo Ministério do Turismo entre os meses de maio e junho deste ano. Segundo a pasta, o setor registra cada dia números positivos, como a ampliação da movimentação financeira,
criação de vagas formais e um crescente fluxo nos aeroportos e terminais rodoviários. Isso prova que o turismo está se recuperando e representa uma atividade econômica importante para o país na geração de emprego, renda e desenvolvimento. Segundo a pesquisa, o segmento estudo motiva 45% das viagens, seguido da natureza e do ecoturismo, com 13,5%. Negócios e trabalho vêm na sequência, com 11,4% e cultura e patrimônio histórico, 10,4%. 8 dos 10 destinos mais procurados são cidades litorâneas. Entre elas estão Fortaleza, Porto Seguro, Maceió e Rio de Janeiro. Mas é Gramado, no Rio Grande do Sul, que está no primeiro lugar da lista. O estudo aponta ainda que para 54% das agências ouvidas, a perspectiva é de estabilidade no que se refere ao número de empregados. O ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, que chefiou a Operação Lava Jato em Curitiba, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o procurador-chefe da Procuradoria da República no Paraná, João Vicente Beraldo Romão, foram condenados hoje por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir R$ 2.800.000 aos cofres públicos por conta de irregularidades no recebimento de diárias e passagens de 2014 a 2021. Eles também deverão pagar multa de R$ 200.000 cada. E olha só, o Tribunal de Contas da União vai entregar amanhã ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com quase 7.000 pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares. Com isso, a Justiça Eleitoral decide em quais casos nega ou concede o registro de candidatura a quem pretende concorrer no pleito deste ano. Os dados serão entregues pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE. O TCU informou que cabe à Justiça Eleitoral, dentro dos critérios legais, declarar ou não a inelegibilidade dos possíveis candidatos a um cargo público. E você vai ver ainda nesta edição, Rússia suspende inspeções do acordo de armas nucleares com os Estados Unidos. E ainda, a Academia para Pets faz sucesso nos Emirados Árabes Unidos, ajudando a melhorar a forma física e a saúde dos animais. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Nesta terça-feira, começamos com uma operação contra a pornografia infantil. A Polícia Federal faz uma operação de combate à pornografia infantil no interior do estado e na região dos Lagos. A ação acontece em Búzios, Cabo Frio, Macaé e Campos dos Goitacazes. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas envolvidas com o crime de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. Entre os áudios da Polícia Federal, um homem de 43 anos que foi preso em flagrante no bairro de São Marcos, em Macaé, e outro de 35 anos preso em Búzios. A operação foi desencadeada após as investigações constatarem que um cliente de um provedor de internet baixou e compartilhou centenas desses arquivos proibidos. A ação está em andamento. E seguimos com uma campanha em favor da vida. A CCR Barcas e o Hemorrio realizou nesta terça-feira uma campanha para a coleta de sangue na estação Praça 15, no embarque para Charitas, no centro do Rio, das 8 às 17 horas. O objetivo era aumentar o estoque de sangue da instituição. Quem participou da campanha recebeu uma passagem de graça para uma das linhas sociais, Araribóia, Niterói, Paquetá e Cocotá, Ilha do Governador, para a linha seletiva de Charitas em Niterói. E a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos foi suspensa no Rio de Janeiro.
A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos está suspensa na cidade do Rio. O motivo da paralisação das aplicações é a falta de envio das novas doses de Coronavac, o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a ser aplicada em crianças de 3 a 5 anos de idade. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio de Janeiro. Até lá! Obrigada, Anderson, pelas informações. Obrigada e ótima noite. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o Brasil deve adquirir 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo o ministro, os imunizantes serão destinados aos profissionais de saúde. Ele não deu previsão de quando a compra vai acontecer. Segundo o chefe da pasta da saúde, as vacinas serão adquiridas através da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e as primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas contaminadas. Queiroga declarou que, se for necessário ampliar a vacinação, o mundo todo vai ter de se preparar para ofertar vacinas em maior quantidade. O ministro da Saúde falou também que a pasta tem fortalecido as frentes de vigilância contra a varíola dos macacos e citou que a quantidade de laboratórios aptos a realizar testes da doença será ampliada em todo o Brasil, mas no momento a ideia é fomentar a prevenção. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforçou a adoção dessas medidas, frisando que elas também servem como prevenção contra a Covid-19. E a porta-voz da OMS, Margaret Harris, informou hoje que o atual surto de varíola dos macacos representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou ataques a animais. Segundo Harris, o contágio tem ocorrido de pessoa para pessoa e que todos devem se atentar a medidas sanitárias de proteção ao vírus. Cientistas divulgaram em uma revista britânica especializada em medicina que 35 pessoas foram infectadas na China pelo vírus Lângia. No artigo, eles acrescentam que a descoberta se deu por meio de vigilância de pacientes febris e exposição animal no leste da China. E mudando de assunto, em uma nova escalada de tensão entre grandes potências, a Rússia suspendeu a visita de inspetores americanos às suas armas nucleares, que era prevista em um acordo de 2010. Moscou afirma que deixará de cumprir o Tratado de Fiscalização Mútua enquanto durarem as sanções impostas por causa da invasão à Ucrânia. Moscou argumenta que as sanções impostas pelo governo americano por causa da invasão da Ucrânia impedem a viagem dos inspetores russos aos Estados Unidos. E por isso não há como cumprir o acordo New START, que prevê inspeções mútuas nas instalações nucleares dos dois países, as maiores potências atômicas do planeta. Esse tratado impõe limites e prevê a redução dos arsenais. Criado em 2010 durante o governo Barack Obama, o instrumento limita a quantidade de ogivas estratégicas implantadas de cada país e restringe os sistemas de lançamento de armas nucleares. O acordo foi prorrogado por 5 anos em fevereiro de 2021. Tendo como cláusula a exigência de que especialistas dos Estados Unidos e da Rússia fiscalizem mutuamente seus respectivos arsenais de armas nucleares. Ontem, o secretário-geral da ONU alertou para o risco de uma nova corrida por armas nucleares e implorou que os países não usem essas armas em nenhum contexto. A ONU está preocupada com as ameaças nucleares que a Rússia tem feito desde o início da invasão à Ucrânia. Além disso, há um risco real de um desastre na usina de Zaporizhia, ocupada desde março pelos russos. Julho de 2022 foi o terceiro mês mais quente dos últimos 30 anos no mundo. O alerta foi divulgado hoje pela ONU.
Segundo a agência especializada da ONU com sede em Genebra, julho foi um dos meses mais quentes já registrados no mundo. O mundo acabou de ter um dos 3 meses de julho mais quentes já registrados. E, obviamente, como todos sabemos, houve uma onda de calor muito prolongada e muito intensa que afetou partes da Europa. Em geral, a temperatura registrada no último mês superou em 0,4% a registrada no mês de julho durante o período de referência entre 1991 e 2020. E isso ocorreu mesmo com a presença do fenômeno natural Laninha, que, segundo a OMM, deveria ter um efeito de resfriamento. No mês passado, o órgão pediu aos líderes mundiais que acordem para as ondas de calor como a que a Europa está enfrentando atualmente, que devem se tornar mais frequentes devido às mudanças climáticas, pelo menos até a década de 2060. Além do calorão, algumas regiões do mundo enfrentam secas severas. Segundo a organização, julho passado foi o mais seco que o usual em grande parte da Europa, na maior parte da América do Norte, grande parte da América do Sul, Ásia Central e Austrália. Por outro lado, condições mais úmidas do que a média foram registradas no leste da Rússia, norte da China e uma ampla faixa que se estende do leste da África ao norte da Índia em toda a Ásia. A França prepara uma tentativa de resgate da baleia beluga que está perdida no rio Sena. O objetivo é devolver o animal ao mar, mas a operação é desafiadora e oferece riscos. A operação é complexa e arriscada para um animal já doente e desnutrido. O caminhão será refrigerado com temperatura adequada ao animal, umidade e certo tipo de conforto para não haver risco de asfixia. Pelo que me dizem os especialistas, o estresse pode sim ser um fator de morte ou desconforto para o animal, mas é algo que existe mesmo para animais em muito boa forma, então é um risco que independe dessa beluga e que existe. Então também estamos nos preparando para isso, esperando que não aconteça. O cetáceo de 4 metros, uma espécie protegida geralmente encontrada nas águas frias do Ártico, foi avistado há uma semana em direção a Paris. Durante a noite, a equipe vai tentar colocar o animal de 800 quilos no caminhão refrigerado para levá-lo a uma bacia de água do mar não revelada, onde poderá ser tratado por vários dias antes de ser lançado em mar aberto. Esta é a segunda beluga já vista na França. A primeira foi capturada em uma rede de pesca em 1948. Nós esperamos um final feliz aí para a baleia, né, Ju? Com certeza. E olha só, gente, uma academia nos Emirados Árabes Unidos voltada para cachorros ajuda a melhorar a forma física e a saúde dos animais. É isso mesmo, muito bacana. As esteiras, elas foram projetadas especificamente para os cães. À medida que o número de donos de cães aumenta nos Emirados Árabes Unidos, mais pessoas estão lutando para entreter seus animais de estimação durante os dias quentes de verão. O empresário Hamadi teve a ideia de abrir o ginásio interno para cães nessa época. A ideia era fornecer uma academia saudável para todos os tipos de cães. Minha luta era que durante o verão eles encontrassem um bom ambiente para se exercitar. Seguindo medidas de segurança, os caninos usam um cinto que é preso a um sistema de molas e correm em uma esteira mecânica por 15 minutos. Em cada visita, o tempo de treino do cão é aumentado gradualmente para garantir que seus músculos possam se ajustar ao uso da máquina em intervalos mais longos. Proporcionando um espaço seguro e positivo, os cães e os seus donos ficam felizes enquanto cuidam da sua saúde. Isso sim é vida de cachorro, hein, Maria? Mas não sei se os cachorros gostam muito não, viu, Ju? Acho que os donos gostam mais que os cachorros. Parece que eles estão animadinhos lá na esteira. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.